Olá, colegas! Bem-vindo a mais um vídeo da professora Shana Konzati. Esse é um vídeo para nunca mais confundir projeto pedagógico, sequência didática e atividades pedagógicas. Preparadas? Vamos lá! Não ter dúvidas como: será que é tudo igual? Quando eu uso um ou outro? Em um projeto há atividades? Eu uso os três juntos, ou seja, o projeto, a sequência didática e a atividade fazem parte do mesmo grupo? Trarei para vocês agora as três definições do projeto pedagógico, da sequência didática e da atividade e como eles se relacionam. Dentro de um projeto pedagógico pode ter várias sequências didáticas e dentro de uma sequência didática pode ter várias atividades. Contudo, um projeto pedagógico não necessariamente precisa ter sequências didáticas, mas todo projeto pedagógico tem muitas atividades. Então, o projeto pedagógico é o desenvolvimento e pesquisa de um tema, assunto, de modo amplo e reflexivo, buscando a aprendizagem autoral da criança. Já a sequência didática é a organização da aprendizagem, usando-se de um mesmo tema ou assunto com objetivos claros. E a atividade é a unidade com objetivos específicos, visando aprimoramento de habilidades. Ou seja, no projeto pedagógico, a grande importância é esse autoral da criança, pois o projeto virá de um interesse ou uma necessidade da criança, do nosso aluno. Já a sequência didática pode ser uma organização de uma aprendizagem que o professor tenha como objetivo, por exemplo, ensinar cores. E atividade é a unidade, é o modo como faremos para essa criança aprender. Um exemplo prático de como trabalhar os animais no projeto pedagógico, na sequência didática e nas atividades. Então, no projeto pedagógico, uma criança fala sobre o cachorro e os outros se mostram curiosos. O professor, percebendo que esse assunto está em alta na turma e que pode desencadear novas aprendizagens, propõe um levantamento das dúvidas sobre os cachorros na sala de aula, do qual partirá atividades buscando responder às dúvidas. A partir dessas atividades que foram propostas, novas curiosidades surgirão sobre os animais, podendo ser englobadas no projeto ou não. Então, novas atividades sobre as novidades são pensadas e organizadas. Ao final, há um levantamento do que aprenderam, onde as crianças poderão fazer uma apresentação, organizar um cartaz, uma maquete, algo significativo onde eles possam contar o que eles aprenderam sobre os cachorros e as novas curiosidades relacionadas aos animais. Já na sequência didática, o professor deseja trabalhar os animais, ou por estar no currículo, ou por perceber ser uma necessidade da sua turma quanto a um conhecimento prévio. Então, ele separa atividades sobre os animais, por exemplo, sobre animais domésticos e animais selvagens, e traz para sua turma. Realiza uma semana de atividade sobre o assunto. A sequência didática pode ter mais tempo, pode ser 2, 3 semanas, um mês, mas normalmente são atividades mais curtas, que têm um assunto inicial que se fecha em si mesmo, sem abranger outros. Para desenvolver a aprendizagem, então é entregue folhas, se realiza brincadeiras, é feito várias propostas pedagógicas buscando aprimorar a aprendizagem, tudo em cima do objetivo inicial do professor, que era ensinar os animais domésticos e selvagens. E as atividades? As atividades, então, são as folhas sobre os tipos dos animais que são entregues, as brincadeiras com os sons dos animais, escritas os nomes dos animais, ou seja, vários objetivos e atividades que queremos introduzir para os nossos alunos, seja dentro de um projeto ou dentro de uma sequência didática.
Vamos resumir, agora você não vai mais confundir. Então, projeto pedagógico. As atividades são propostas a partir das dúvidas das crianças ou suas percepções. Um assunto pode puxar outro. Pode haver várias sequências didáticas dentro de um mesmo projeto. É composto por muitas atividades. É necessário um fechamento reflexivo. O professor não controla onde vai chegar, mas orienta as aprendizagens. No projeto pedagógico, os dois principais pontos são que as atividades vão ser montadas em cima das dúvidas das crianças. O professor precisa esperar as dúvidas das crianças, a conversa inicial sobre o assunto para fazer seu planejamento. E quanto mais dúvidas surgem, novas atividades são realizadas para responder a essas dúvidas. O segundo ponto importante é a necessidade de um fechamento reflexivo. Ou seja, a criança no final deve voltar das suas dúvidas e conseguir responder. Agora vamos falar sobre a sequência didática. Resumindo, é um agrupamento de atividades sobre o mesmo assunto. Pode conter protagonismo infantil, mas dentro de uma base pré-estabelecida. O professor controla o início, o processo, o tempo e o fim. Uma sequência didática pode gerar outras. A sequência é um grupo de atividades fechada em si mesmo. Ou seja, na sequência didática pode haver o protagonismo infantil, no momento que o professor propõe atividades em que trabalha a autonomia e a questão da criatividade de modo mais individualizado. Mas é o professor que controla o início, o processo, o tempo e o fim. Ou seja, o professor já traz aquela sequência didática sabendo quais serão as primeiras atividades, como se dará a continuidade do processo de aprendizagem, quanto tempo será as atividades propostas e como será o fim dessa sequência didática, qual é a atividade final, como será a avaliação, como será organizado. Uma sequência didática também pode gerar outras sequências didáticas, se assim o professor quiser. Por exemplo, o professor falou sobre as frutas, falou sobre suas cores, suas texturas numa sequência didática. E percebeu que seus alunos têm necessidade de conhecer também as vitaminas. Então, ele montará uma próxima sequência didática, onde ele falará sobre as vitaminas. Então, a sequência didática é um grupo de atividades fechadas em si mesmo. As atividades como sendo uma unidade de aprendizagem com objetivos claros. Pode ser em forma de folha, brincadeiras, jogos, produção textual, cartaz e vídeo. Não necessariamente tem relação de assuntos ou habilidades entre si. Todo projeto e sequência didática é composto por várias atividades. Ou seja, em uma mesma aula, podemos ter uma atividade sobre números, uma brincadeira sobre letras, um teatro sobre os animais. Não necessariamente precisa ter uma relação entre si. Ficou clara a diferença entre os três? Espero ter ajudado vocês nesse planejamento. Para aqueles que procuram guias da BNCC para montar seu planejamento ou planos de aulas especiais, na descrição do vídeo há o link para conhecer o material. Lembre-se de inscrever-se no canal para novos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Até outro dia. Tchau!